Olá, boa tarde, estamos no ar, começando aqui mais uma live no Amazonas Atual pelo Facebook e desta vez para conversar com o deputado federal eleito Marcelo Ramos. Boa tarde, Marcelo. Olá, Valmir, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Amazonas Atual aí pelo Facebook. Uma alegria poder retornar aqui, conversar com você sobre o futuro. Marcelo, você se elegeu pelo PR, né, um partido que aqui no Amazonas apoiou a candidatura do governador Amazonino Mendes, a reeleição. E nacionalmente, no primeiro turno, essa chapa apoiava o Ciro Gomes. No segundo turno você... Não, no primeiro turno apoiava o Alckmin. Era o Alckmin? O PR sim, no primeiro turno era da coligação do Alckmin. Estou dizendo a coligação aqui, o PDT. Eu votei no Ciro. Segundo turno... Eu votei no Haddad. Votou no Haddad? Eu votei no Haddad. Pois é, ontem o Amazonas Atual deu uma matéria dizendo que a bancada aqui do Amazonas, a maioria pelo menos, ia ser de situação, né? Ia apoiar ali, ia formar a base do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Aí você me mandou hoje uma nota, uma informação dizendo que não, que você vai ser independente. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa atuação na Câmara, nesse sentido da independência. Primeiro vamos por uma questão teórica, antes de discutir a questão prática, né? Fiscalizar os atos do Executivo não é função de parlamentar, de oposição ou de situação, é função de parlamentar. Isso é da essência da atividade parlamentar. Portanto, é incompatível o alinhamento absoluto com qualquer projeto de governo, quem quer que seja do Executivo, de quem quer bem exercer um mandato parlamentar. Minha atitude vai ser uma atitude de independência, de votar a favor dos projetos que interessem ao país e da mesma forma, votar contra os projetos que eu entenda que contrariem os interesses maiores da nação, que contrariem os interesses maiores do Amazonas ou que contrariem os valores que orientam a minha consciência, a minha ideologia, a minha forma de ver o mundo. O PR, o meu partido, no primeiro turno apoiou o Alckmin, no segundo turno decidiu não manifestar apoio e até agora não teve nenhuma conversa com o novo governo eleito. Então a atitude, por enquanto, do PR é de uma absoluta independência em relação ao próximo governo, até porque o governo ainda nem começou, né? Não dá para fazer oposição ao governo que ainda nem começou. Eu já vi alguns sinais ruins, mas também já vi bons sinais. Vi como um bom sinal, por exemplo, o presidente eleito dizer que o presidente da Câmara e do Senado não serão do partido dele, porque isso desequilibra os poderes e o partido dele já tem o poder principal, que é o Executivo. Isso é um bom sinal. Vi o presidente no último domingo dar uma declaração dizendo que quer unir o país. Eu acho que se ele tiver a grandeza de entender que quem é eleito presidente não governa por seus eleitores, mas governa para todo o país, talvez a gente consiga pacificar o país e retomar um caminho de crescimento. O que me preocupa mais, Valmir, é nós centrarmos os debates na próxima legislatura em temas que nos dividem e isso ser empecilho de nos unir em torno de reformas estruturais para que o país volte a crescer. Então, há uma bancada muito preocupada em temas como porte de arma, estatuto da família, aborto ou não aborto, enquanto os debates que interessam à nação são de reforma da Previdência, reforma tributária, reforma política, para que o país possa sair dessa crise e voltar a andar para frente. Eu estou decidido a centrar a minha atuação nessas grandes reformas estruturantes que possam fazer o país retomar um caminho de crescimento e de geração de emprego e renda. A atuação parlamentar ela vai ter duas frentes aí, que tem sempre, né? Uma é de defesa das pautas do Amazonas e a outra é de defesa de temas nacionais, aí, de reformas, de leis que precisam ser aprovadas. Nessa frente para o Amazonas, o que, na tua opinião, é mais urgente? Olha lá, Valmir, eu tive uma conversa com... Eu estou falando de atuação parlamentar, Sim, né? Eu tive uma conversa com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, na semana passada, quando estive em Brasília, e o que eu percebo? Que há um ambiente nacional muito hostil aos incentivos da Zona Franca de Manaus. Nós estamos no canto do ringue. O que o Brasil está dizendo? Olha,
Nós já estamos lhe dando isenções há muito tempo e vocês não tomaram conta de fazer o dever de casa, de melhorar a infraestrutura logística, de diversificar a economia de vocês. Não dá para o Brasil segurar a vida inteira um modelo industrial sustentado única e exclusivamente em incentivo fiscal. Então, é preciso mudar a estratégia de defesa da Zona Franca. Primeiro, nos tirar do isolamento. E eu tenho discutido com uma série de setores econômicos e por isso tenho ido muito a Brasília. Amanhã vou a Brasília de novo. Tenho uma reunião com a indústria farmacêutica, tenho uma reunião com a indústria de chocolate, que tem interesse por conta do cacau aqui. A indústria farmacêutica tem interesse por conta da aprovação da lei de biodiversidade, que facilita o patente de produtos da Amazônia que podem ser fármacos ou dermocosméticos, como eles chamam, como objetivo de atrair investimentos para cá, para a nossa região, e tirar a Zona Franca desse isolamento, do canto do ringue. Eu tenho discutido com esses setores econômicos a necessidade de criar uma frente parlamentar em defesa do desenvolvimento regional. Não é em defesa da Zona Franca, é do desenvolvimento regional. A Zona Franca como um elemento dessa estratégia de desenvolvimento regional do nosso país. E mais do que isso, entender que nós precisamos mudar a estratégia de defesa da Zona Franca, lutando por investimentos em infraestrutura logística. Porque se nós tivermos a BR-319, se nós tivermos um sistema portuário mais competitivo, se nós tivermos hidrovias sinalizadas, balizadas, a dragagem do Madeira para que o Madeira seja navegável o ano inteiro, se nós tivermos uma energia mais barata, se nós tivermos internet mais barata, nós vamos precisar menos de incentivo fiscal, porque nós vamos ser mais competitivos do ponto de vista logístico. Então é preciso mudar essa estratégia. E mais do que isso, nós precisamos encontrar alternativas para superar os entraves que nos impedem de abrir um novo ciclo econômico com a exploração mineral na região amazônica, claro, com compensações ambientais, com responsabilidade ambiental, e num outro viés, entender que o Código Florestal nos permite explorar 20% dos imóveis aqui no Amazonas com agricultura. O problema é que o Código Florestal autoriza, mas ninguém consegue aprovar plano de manejo por conta da burocracia. Então, facilitar o plano de manejo para que a gente possa diversificar também nossa economia com agricultura e com mineração. Acho que esse é um caminho que pode apontar um futuro de desenvolvimento, de estabilidade e sustentabilidade para a nossa região. Você falando agora dessa questão da dificuldade que você tem na questão ambiental, eu participei mês de agosto aqui de um seminário em que um empresário do ramo de palmito, né, de palmeiras do Pará, estava dizendo que da dificuldade que a empresa enfrenta, porque ele disse que uma empresa do tipo da dele precisa passar por 1.229 leis estaduais e federais, a maioria federal, né, para aprovar um projeto do porte do dele. É muita coisa, né? Não está na hora de revisar essas leis? Nós temos um problema sério na questão ambiental, né, Valmir? O direito ambiental ele é de competência concorrente. Então, a Constituição ela distribuiu as competências entre os entes federativos. Legislar sobre transporte coletivo é o município. Legislar sobre direito penal é a União. Sobre meio ambiente, a competência foi concorrente. Então, a União, o Estado e os municípios podem legislar sobre meio ambiente. Isso causa um emaranhado de leis, uma grande confusão do que aplicar. Mas, mais do que isso, olha lá, Valmir, aqui no Amazonas o problema é mais burocrático do que legal. O Código Ambiental nos autoriza a explorar 20%. Não precisa ampliar para 30%. O Cerrado é 45% até 60%. O nosso é 20%. Nós não queremos ampliar para 40%. Nós queremos garantir que seja aprovado os planos de manejo para explorar 20%. Porque 20% é o suficiente para que a gente impulsione o setor primário aqui na região amazônica. Mas há entraves burocráticos, entraves de um xiitismo ambiental muito grande que contamina qualquer atividade aqui relacionada à mineração ou agricultura, e nós precisamos superar isso para diversificar nossa economia e para ser menos dependente do nosso modelo do polo industrial de Manaus. A questão esses projetos eles não podem ficar limitados, deputado, às emendas parlamentares do orçamento, né? Eles têm que ir além disso.
Não tem como, né? Cada deputado tem 15 milhões de reais de emenda individual, mais as emendas de bancada. Isso não é suficiente para desenvolver projetos estruturantes. Mas eu penso que a nossa bancada ela deve fazer um pacto de, pelo menos, cada um, parte das suas bancadas, parte das suas emendas, serem canalizadas para projetos estruturantes. Nós precisamos, por exemplo, ter pelo menos um frigorífico para armazenamento de pescado lá em Tabatinga. O nosso peixe está sendo vendido a preço de banana, se bem que banana está caro também, né? O nosso peixe está sendo vendido muito barato para a Colômbia, no câmbio que o colombiano bem entende. A Colômbia está virando a maior exportadora de pescado do mundo com o nosso peixe, porque o pescador não tem nem onde armazenar. Então, um frigorífico em Tabatinga, em perspectiva, uma fábrica de beneficiamento do peixe, uma fábrica de beneficiamento do açaí lá em Tapauá, em Codajá já tem, mas precisa de mais investimentos, e entender que nem tudo vai ser resolvido pelo poder público, mas também fazer do Amazonas um estado com um ambiente pró-negócios, com um ambiente atraente para quem quer investir. O Pará já é isso. Nós tínhamos aqui o aeroporto de Manaus como centro de toda a distribuição dos voos da Azul. Agora, a estupidez governamental fez com que aumentasse o ICMS do combustível de aviação e eles foram para Belém. Aí o cara prefere cobrar 20% de nada do que cobrar 10% de 100%. Então, essas contas nós temos que parar de fazer, porque a nossa política tributária é estúpida e é anti-desenvolvimento econômico, é anti-comércio, é anti-indústria. A gente tem uma visão aqui de que o industrial, de que o comerciante, de que o agricultor, o homem do agronegócio, o cara que quer trabalhar com minério, que ele é um inimigo do Estado. Não tem jeito, nós só vamos gerar emprego e renda se os empreendedores prosperarem. Então nós precisamos fazer do Amazonas um ambiente atraente para esses empreendedores. O foco do meu mandato, Valmir, será esse, atividades que gerem emprego e renda. As emendas não são suficientes, mas acho que nós temos capacidade de articulação. Penso que pelas características do atual governo, é mais fácil será mais fácil a autorização para recuperar a BR-319, a parte central da BR-319. Essa é a mais urgente, a obra mais urgente é a BR-319? Eu acho que é a obra mais estratégica, não do ponto de vista econômico, porque olha lá, a BR-319 ela não vai substituir o modelo hidroviário, porque um barco leva 50, 100 caminhões. Então ela não vai substituir o modelo hidroviário, mas ela vai facilitar uma série de processos industriais de just in time, que precisam de mais celeridade para ter menos estoque e, portanto, ter menos dinheiro parado. Então a BR-319 é fundamental para isso. Agora, tão fundamental quanto ela, é nós termos um modelo portuário em Manaus mais competitivo. Nós não podemos ser refém de um porto só. É preciso licenciamento ambiental para que nós tenhamos mais portos e a concorrência possa baratear o custo, que é um dos maiores custos logísticos hoje da Amazônia. Então é o custo Amazônia. Nós precisamos diminuir o custo Amazônia para a nossa indústria ser mais competitiva, mesmo num ambiente de menos incentivos fiscais. Porque uma coisa é certa, Valmir, nós não vamos conseguir sustentar os incentivos fiscais a vida inteira. Hoje me ligaram de um jornal para perguntar se nós deveríamos nos preocupar com a junção do Ministério da Fazenda com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu ia lhe perguntar isso. Então pronto, eu já vou responder. O Ministério da Fazenda é o Ministério da Fazenda. A lógica dele é arrecadadora. O nosso modelo industrial, ele é todo fundado em incentivo fiscal, em renúncia fiscal. Nós estamos pegando o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é onde se aprovam os projetos relacionados ao Polo Industrial de Manaus, e colocando sob o guarda-chuva do Ministério Arrecadador. É óbvio que vai ter antipatia com os incentivos da nossa região. Não é o Ministério de Ciência e Tecnologia, de Indústria e Comércio, né? Na verdade, vai juntar tudo, né? Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia. Não, Ciência e Tecnologia já tem até um ministro lá, que é o... é o Marcos Pontes, desculpa. Então, Indústria e Comércio. Então, é óbvio que vai ter antipatia com o nosso modelo industrial. Não é antipatia desse governo, é antipatia para que existe o Ministério da Fazenda. E mais do que isso, o discurso do provável ministro dessa pasta, né,
pelo menos anunciado o ministro dessa pasta, é um discurso de revisão de incentivos fiscais e de redução de imposto de importação. Isso é preocupante para a Zona Franca. Aí alguém diz, mas a Zona Franca é intocável, ela está na Constituição e ninguém pode mexer. Não precisa mexer no que está escrito na Constituição para nos inviabilizar. Basta diminuir o imposto de importação e acabar com o incentivo fiscal. Não precisa mexer em nada. Pode continuar deixando a Zona Franca lá na Constituição. Não quer dizer que vai ser um desastre, eu não quero ter um discurso alarmista. Eu quero dizer que quem tem responsabilidade com o Amazonas tem que se preocupar com isso. Que nós não podemos ser tomados por uma cegueira, por uma paixão pelo novo governo eleito que nos segue na defesa dos interesses da nossa região. Quem está dizendo isso não é o Marcelo. Quem está preocupado com isso é a Anfávia, é a Associação dos Produtores de Automóveis, que está preocupado com isso. Porque o discurso de quebra de incentivos fiscais e de redução de imposto de importação coloca em risco a indústria nacional automobilística. Então não é o Marcelo que está preocupado com isso, a indústria nacional está preocupada com esse discurso. E não é uma preocupação de oposição, é uma preocupação de responsabilidade com quem entende o seguinte: não adianta eu ter carro mais barato para vender em Manaus, carro importado mais barato para vender em Manaus, e não ter quem compre porque não tem ninguém trabalhando, porque nós aumentamos o desemprego por conta do desmonte da indústria nacional. É só encontrar o justo equilíbrio para isso, e eu espero ser uma voz a contribuir com esse momento do país. Em relação às reformas, começando pela reforma da Previdência, o ministro que você cita, que é o Paulo Guedes, já sinalizou que queria que votasse a reforma do Temer ainda esse ano, né? Essa reforma que você defende? Olha lá, Valmir, a Previdência é um cálculo atuarial. A Previdência não é um chute. A Previdência ela é um cálculo atuarial. Ela é um cálculo que considera quanto tempo as pessoas vão viver, quantos vão se aposentar e quanto elas precisam contribuir para que no futuro seja possível pagar essas aposentadorias. Alguns fatores desse cálculo atuarial modificaram. O principal fator desse cálculo atuarial modificou. A expectativa de vida do brasileiro hoje é muito maior do que era no passado. Portanto, idade mínima é algo absolutamente óbvio. O cara não pode se aposentar com 49 anos, com 50 anos, no auge da capacidade produtiva dele. Então, eu penso que a reforma da Previdência ela é essencial para equilibrar as contas públicas do país. Nós não podemos continuar perdendo a nossa capacidade de investimento para cobrir um buraco da reforma da Previdência. Nós temos que discutir com muita responsabilidade o modelo de previdência de servidor público, porque o servidor público, na verdade, ele é o único que tem certeza de que vai se aposentar, porque ele tem estabilidade no emprego. O servidor seletista, ele trabalha 3 anos aqui, fica 1 ano fora do mercado, volta para ali, fica 6 meses fora do mercado. O único que sabe que vai se aposentar é o servidor público. E é esse que tem a garantia de que se aposenta com salário integral. Então, eu gosto de alguns modelos. Por exemplo, o modelo das empresas públicas eu acho muito interessante. Correios, Embrapa, Petrobras, em que você tem uma previdência nos moldes do ISS e você tem uma previdência privada vinculada a fundos da própria instituição. Né? Na Embrapa é a Ceres, na Petrobras acho que é Petros, todas essas empresas, a Eletrobras é Eletro. Então, todas essas empresas têm um fundo. Eu gosto desse modelo e quero ter a chance de discutir com a equipe econômica do governo e com o Brasil sobre qual o modelo ideal. O fato é, o modelo que está não é sustentável. Ou vai quebrar, ou vai, ano a ano, corroer a capacidade de investimento do nosso país. Então, você dá por um lado e tira pelo outro. Pois é, ontem eu até escrevi um artigo sobre essa questão. Na semana anterior ao primeiro turno da eleição, foi aprovado um relatório final da CPI da Previdência no Senado, que apontou um déficit das empresas. As empresas devem 450 bilhões para a Previdência. Quer dizer, sonegação de imposto. E o rombo que o pessoal fala é de 29 por ano, né? 29 bilhões por ano. Não tem que rediscutir também essa questão da sonegação? Eu acho que óbvio que tem que rediscutir, tem que cobrar. Agora,
você pega parte dessa dívida, é dívida morta, é dívida de empresa que faliu, não dá para a gente contar com esse dinheiro. É porque o que a uma CPI coisa diz é que 175 bilhões são recuperáveis. Uma coisa é o que 275 estão perdidos. Uma coisa é o que a gente quer, a outra coisa é o que a realidade impõe. Nós precisamos de mais, Valmir, estabilidade jurídica no nosso país. Os nossos marcos regulatórios são muito frágeis, né? Então, ontem eu conversava com os representantes da ADEME aqui, né, que é a Associação das Incorporadoras, que trabalham com imóveis. Então, você começa um empreendimento e você não sabe como termina. Porque não tem regra para devolução no caso de desistência. Um juiz decide de um jeito, o outro decide o outro decide o outro. Então, os negócios no Brasil beiram o imponderável. O cara começa um investimento sem saber onde ele vai terminar. O cara faz todo o investimento em licenciamento ambiental, em tudo mais. Quando ele começa a construir, o Ministério Público entra com uma ação, o juiz dá uma liminar e tem que parar. Aí, às vezes, ele já vendeu o empreendimento. Você pega agora mesmo, ali aquele prédio da Colmeia, na Ponta Negra, porque o Código Florestal proíbe qualquer construção a 500 metros da margem do rio de grande porte, como o Rio Negro. Então, todas aquelas construções da Ponta Negra, pela lógica do Código Florestal, são ilegais. Mas está lá. Está lá há quantos anos? O Tropical está lá há quantos anos? Aí o cara constrói um prédio, os órgãos licenciam o prédio, começa a construção, está tudo vendido, aí entram com uma ação e suspende. Então, os nossos marcos regulatórios são muito frágeis, o poder discricionário das autoridades públicas é muito grande, e os negócios não têm estabilidade. Então, eu não posso contar com dinheiro que não existe. O fato é que o Brasil tem um déficit ano a ano que compromete a capacidade de investimento. Cobrar é dever da nação e tem que cobrar. Agora, o fato de cobrar não retira a necessidade de uma reforma. E tem um elemento, para mim, que é central na reforma. Um dos itens do cálculo atuarial é a expectativa de vida. A expectativa de vida aumentou. Se a expectativa de vida aumentou, o cálculo atuarial tem que mudar. Né? Ok. Em relação tem uma outra questão que toda a economia que o governo pretende fazer é para pagar dívida, né? O ministro Paulo Guedes já disse que fazendo as privatizações que eles pretendem fazer, vendendo os imóveis da União, eles arrecadariam não sei quantos bilhões, tipo 2 trilhões, foi o que ele falou, e esse dinheiro ele ia abater a dívida pública. Eles partem de uma lógica, e eu nem concordo integralmente com ela, eles partem de uma lógica de que abate a dívida pública e gera um ambiente para a entrada de capital privado, de investimento privado, por conta da estabilidade que isso dá nas contas do país. Agora, você acaba transformando os ativos do país, que pertencem a todos nós, em patrimônio de quem tem título da dívida pública, que não... Pois a lógica aí que é cruel, né? Porque o Brasil paga, em 2017, o governo inteiro do Temer foram quase 1 trilhão para pagamento da dívida. No 2016 foram 1 trilhão e 200 bilhões para pagamento da dívida, e uma dívida que só cresce. E aí você vai pegar o patrimônio e... Quer dizer, é o que o mercado quer, né? O chamado mercado de onde veio o Paulo Guedes. E o que é mais grave, né, Valmir? Porque o Paulo Guedes, ele não vem do mercado produtivo, ele vem do mercado especulativo. Exatamente. Ele não vem do mercado que gera emprego, né? Ele vem do mercado que especula, ele vem do mercado financeiro. Talvez falte uma voz do industrial para dar um ponto de equilíbrio nessa política econômica. Do cara, tem uma série de gente que transforma dinheiro em dinheiro. E tem gente que transforma dinheiro em fábrica, em emprego, e devolve novamente em dinheiro. Essas pessoas precisam ser mais ouvidas no país, porque me parece que há uma supervalorização desse mercado financeiro especulativo, colocando em risco a indústria nacional. Agora, o que gera emprego é a indústria nacional, né? Nós precisamos fortalecer isso e encontrar um justo equilíbrio. Esse liberalismo exacerbado não existe em canto nenhum. O Trump
de vez em quando, protege a indústria dele dos chineses, né? E ali talvez seja o maior exemplo de liberalismo do mundo. Mas quando tem que proteger a indústria nacional, ele não se constrange em não ser liberal e sobretaxar determinados setores da economia, como o aço, que ele está fazendo hoje com a China. A China foi e devolveu sobretaxando a soja americana, né? E aí eles ficam nessa guerra comercial. O problema é que nós somos muito frágeis nesse jogo, né? O Brasil, eu vi algumas declarações do Brasil peitando a China, né? A China é responsável por boa parte do resultado da nossa balança comercial, né? Não é bem assim. Nós precisamos ter um comércio exterior mais equilibrado. O comércio exterior não pode ter ideologia, nem de esquerda, como tinha do passado, e nem de direita, como quer ter no futuro. Tem que ser o que é melhor para o país, né? Exatamente. Até porque ideologia não tem... Eu estava... Uma coisa muito engraçada. Um dia desse eu vi um professor que não deixou um aluno entrar na escola para hastear a bandeira nacional porque disse que a eleição tinha acabado e aquilo ali era coisa da direita. E aí, anteontem, eu vi um militar que arrancou todas as placas com poesia das ruas de Paraty, porque poesia é coisa da esquerda, né? Ou seja, tem esquerdista que acha que bandeira do Brasil é coisa da direita e tem direitista que acha que poesia é coisa da esquerda. Resumindo, a idiotice não tem ideologia, né? Exatamente. Mas você falou que esses temas eles são menos importantes e que o seu mandato vai se centrar em temas de interesse nacional, do interesse do país, mas eu quero te perguntar sobre essa questão do porte de arma. O Bolsonaro já sinalizou aí que pode fazer isso por decreto, mas tem um estatuto do desarmamento, que também durante a campanha foi prometido que seria modificado para introduzir essa questão do porte de arma, né? Valmir, eu sinceramente ainda não entendi o que eles querem com isso. Eu ouvi uma entrevista da Janaína Pascoal, já ouvi algumas entrevistas até de parlamentares eleitos aqui no Amazonas sobre isso. Hoje já é permitido o porte de arma para as pessoas de bem que preenchem uma série de requisitos, desde que é autorizado pela Polícia Federal. Aí o que eles dizem? Eles dizem que querem facilitar a autorização da Polícia Federal. Peraí, a Polícia Federal é hoje o órgão de maior respaldo no nosso país, formado por pessoas sérias, responsáveis. Quem dava porte de arma aqui no Amazonas, o responsável pela autorização do porte de arma aqui no Amazonas, era o delegado federal e deputado federal eleito Pablo. Era ele o responsável disso lá dentro da Polícia Federal. Então, peraí, ser dele a responsabilidade de ver se a pessoa preenche o requisito ou não é algo ruim? Eu ainda não entendi o que eles querem com isso. Eu acho que o Estatuto do Desarmamento, ele resolve bem o problema, ele dá a possibilidade do porte de arma para pessoas, desde que elas preenchem uma série de requisitos. E quem que decide se ela preenche esse requisito ou não? A Polícia Federal. Mas tem algum órgão melhor qualificado para tomar essa decisão do que a Polícia Federal? Eu não consigo ver. Agora, o discurso do presidente eleito durante a campanha era de que os bandidos estavam armados e a população estava desarmada. E aí não é um problema da segurança pública de desarmar o bandido? Claro, eu concordo com isso, mas, repito, apesar de concordar com isso, repito que a possibilidade de uma pessoa, vou usar a expressão que eles usam, de uma pessoa de bem ter uma arma, já existe. Só ela preencher todos os requisitos, que não são muitos, que é passar por um exame psicológico. Peraí, alguém vai entregar uma arma para alguém que não passa por exame psicológico? Ela ter bons antecedentes. Peraí, alguém quer entregar uma arma para alguém que não tenha bons antecedentes? E é um delegado da Polícia Federal avaliar se o exame psicológico e se os antecedentes dela permitem que ela tenha uma arma. Isso não é suficiente? Como é que faz? O outro caminho é vender arma no supermercado. E isso eu tenho certeza que ninguém defende, que ninguém quer, porque o risco é muito maior, né? Tem uma outra questão que, inclusive, voltou à tona agora, depois da prova do Enem, né? Com
uma questão colocada na prova que era sobre a linguagem utilizada pelos homossexuais, então, e voltou-se a discutir a tal da escola sem partido, né? O que você pensa sobre esse tema? Olha, eu penso que o ensino tem que ter liberdade, que não tem por que tutelar ninguém. Eu estudei na Universidade Federal do Amazonas. Tive professores de esquerda e tive professores de extrema direita. Ouvia ambos com respeito e fui formando as minhas convicções com a minha leitura, com a minha ideologia, com a minha experiência de vida. Então, achar também que todo professor é de esquerda, porque parece assim que todo professor... Você estudou comunicação, Sim. Você conviveu com isso, com gente de extrema direita dentro da universidade. E isso é legítimo. Ninguém pode limitar a capacidade das pessoas de pensarem, né? Então, agora, claro que não dá para ter nenhuma agressividade, nem de direita, nem de esquerda. Como eu disse, idiotice tem dos dois lados. A idiotice não tem ideologia. Então, acho que o que nós precisamos é viver e recriar no país um ambiente de tolerância, de respeito às diferenças, de saber conviver com opiniões contrárias. Isso sim é o que nós precisamos cultivar. Eu acho que esse tipo de projeto que instiga essa dicotomia de direita e esquerda, porque vamos lá, Valmir, esse negócio de direita e esquerda também, se a gente pensar bem, olha lá, o direito ao trabalho é uma bandeira da direita ou da esquerda? O direito à liberdade é uma bandeira da direita ou da esquerda? O direito do cara comer todo dia é uma bandeira da direita ou da esquerda? Existem causas que são civilizatórias, que não pode nem a direita nem a esquerda se apropriar. A direita nunca vai se apropriar da bandeira do Brasil, porque ela não é da direita, ela é do Brasil. A esquerda nunca vai se apropriar da poesia, porque ela não é da esquerda, ela é da humanidade. Então, o grande desafio é nós e eu vou me esforçar para isso, de não me deixar contaminar por esse ambiente de debate histérico que tomou conta do país e tentar ser uma voz de tolerância, de diálogo, porque é assim que se constrói a democracia. E eu acho que tudo que coloca isso em xeque é arriscado, né? Uhum. Nós já temos lei, é igual liberdade de expressão. Você vê hoje alguns ataques à imprensa e tal. Pô, tem exagero da imprensa? Tem. Mas a imprensa não tem que ser justa, ela tem que ser livre. No que ela for injusta, a legislação já tem medidas compensatórias, direito de resposta, indenização por dano e tudo mais. Então, são valores que não pertencem à direita e nem à esquerda. E se a gente for colocar na balança, a imprensa foi muito mais dura nos governos passados, sim, né, sim, do que está sendo com o Bolsonaro, ou foi na campanha com o Bolsonaro. Sim. Né? Então, isso suportou a imprensa. Sim. Né? Eu não sei nem o que vai dar. A exceção foi no regime militar. Eu não sei nem o que vai dar nesse mandato, porque o meu medo é terminar no final odiado pelos dois lados. Porque quem me espera entrincheirado com o PT na oposição vai se dar mal, e quem me espera embandeirado de Bolsonaro vai se dar mal. Eu quero ser uma voz de equilíbrio, de moderação, porque eu acho que isso é que o país precisa nesse momento. Uhum. Ok, Marcelo, a gente já extrapolou nossa meia hora. Como aqui, sempre, né? Mas eu agradeço a tua presença, é muito bom conversar com o Marcelo Ramos, e deixo um minutinho para você fazer suas considerações. Bacana, Valmir, eu quero te agradecer o povo do Amazonas que me concedeu esse mandato, dizer a todos vocês que dedicarei o melhor de mim para honrar a confiança que o povo depositou em mim, ao mesmo tempo lutando pelas grandes causas do país, do Amazonas, mas sendo muito presente na vida do dia a dia da nossa cidade, da capital e do interior do estado. Semana que vem começo a fazer meu agradecimento nos sinais, nos terminais de ônibus, dialogando com as pessoas. Na semana seguinte à eleição, já fui na Feira do Produtor, já fui na Motorronda, já fui numa série de setores que acho importante, simbólico a presença de um deputado federal. Quero ser capaz de mostrar que é possível lutar pelas grandes causas sem deixar de ser presente na vida da cidade. Me dedicarei para isso. Muito obrigado, Valmir. Obrigado a todo o povo do Amazonas. Amanhã estou em Brasília participando de um seminário no STJ, mas aproveitando também para ter reuniões com a indústria farmacêutica, com outros setores econômicos que têm interesse aqui na nossa região, buscando ser um instrumento também de captação de novos investimentos para a geração de emprego e renda, que é o nosso povo mais precisa.
Enquanto tem gente querendo debater se arma ou desarma, se tem escola sem partido ou se não tem, tem um monte de gente do lado de lá da política querendo emprego, querendo a chance de trabalhar. E eu vou dedicar integralmente o meu mandato por responder a esse clamor das pessoas pela geração de emprego e renda. Ok, muito obrigado pela sua audiência. A gente encerra aqui a nossa live.